Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade do Cinca me abrir um espaço para a gente poder fazer algumas reflexões aqui sobre gestão. Agradeço a manifestação de todos aqueles interessados em poder parar um pouco, dedicar um pouco do seu tempo para ouvir algumas dessas reflexões. O objetivo nosso hoje não é dar aula, nem dar palestra, nem ensinar, nada. É parar um momento para refletir sobre a gestão da empresa, que é um tema que sempre tem sido muito requisitado na nossa empresa, e a gente parte sempre de algumas premissas, e eu queria levar vocês a refletir um pouco sobre isso. Eu vou colocar aqui um slide, que talvez que vai ser a base da nossa apresentação, justamente só para orientar essa apresentação. Bom, existe uma premissa básica que é a seguinte: ninguém monta empresa para perder dinheiro. Esse é o ponto básico. O cara pode montar uma lojinha de cachorro-quente, uma ótica, uma indústria farmacêutica, ou uma indústria automobilística, uma rede de loja, ele monta alguma coisa para ganhar dinheiro. Porque ele acha que, dentro do seu espírito empreendedor, da sua expectativa de futuro, ele terá mais sucesso se ele empreender sozinho. Mas a expectativa sempre é essa: eu quero montar para poder montar uma empresa, quero montar para poder ter tranquilidade financeira, levar tranquilidade financeira para a minha família, para os meus filhos e assim por diante. Essa é a premissa básica. Mas, lamentavelmente, o que ocorre? Hoje, tem muita empresa perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro. E quando a gente fala perdendo dinheiro, eu estou falando o seguinte: toda empresa que apresenta algum nível de endividamento, ela está perdendo dinheiro. E esse perder dinheiro, ele vai de A a Z. Hoje, todo mundo sabe que o índice de mortalidade das pequenas empresas é uma coisa absurda. Ou seja, a cada vez que eu passo numa loja e vejo lá aluga-se ou vende-se, eu fico imaginando que alguém, um dia, pegou suas economias, jogou ali dentro com essa expectativa enorme e, de repente, teve que baixar as portas e arcar com um passivo provavelmente muito grande. Mas isso não acontece só com o pequeno. Se a gente for ver o caso Americanas hoje, ela tem uma dívida de 40 bilhões de reais, pelo menos é o que se anuncia. Está perdendo dinheiro, perdeu 40 bilhões, porque se você tem uma dívida de 40, você perdeu, então perdeu dinheiro. Mas por que isso acontece? Você veja bem o seguinte: eu tenho sido consultado quase que diariamente sobre inúmeras questões de empresas que têm esse perfil. Por exemplo, recentemente manteve contato conosco uma distribuidora de frutas e verduras. Qual que é o histórico dela? Está vendendo bem, o mercado está favorável, está abrindo o mercado, mas a conta no banco não para de ficar negativa. Ou seja, tem alguma coisa errada, não está funcionando, não está ganhando o dinheiro que ela tinha expectativa de ganhar. Fomos consultados por um atacadista de alimentos, um grande atacado. Estava vindo numa situação boa, tranquila. Daqui a pouco, a empresa começou a entrar em declínio, começou a perder mercado, começou a perder margem, os sócios começaram a ter dificuldade até para retirar para o labore, entrou na contramão, perdendo dinheiro. Distribuidora de frios, uma outra distribuidora de frios e congelado também nos procurou. Estava indo numa situação boa, daqui a pouco ela entrou no vermelho e começou a ter que vender patrimônio para poder pagar a conta. E, por último, uma outra que é uma distribuidora de utilitários domésticos. Uma empresa que foi montada, mas passado quase 3 anos,
a empresa não estava se sustentando. O que estava acontecendo? O sócio que está injetando dinheiro todo mês na empresa para poder manter a empresa funcionando. Ou seja, aquela expectativa inicial que você tem, eu estou montando um negócio para ganhar dinheiro, mas eu estou, na verdade, trazendo uma série de problemas, uma série de preocupações, uma série de, de preocupações no sentido de perder meu patrimônio, de não conseguir dormir, de começar a trazer problemas internos da minha família, etc. E por que isso ocorre? Então, aqui nós vamos começar a entender um pouco, e esse é o motivo da minha sugestão de reflexão, que é o seguinte: todas as empresas que passaram por algum tipo de dificuldade passaram por problemas de caixa. Isso é básico. Então, se você tem um problema de caixa hoje, não é um bom prenúncio, porque todas as empresas que quebraram primeiro passaram por um problema de caixa. Então, o caixa é um grande sinalizador de dificuldades das empresas. O que é dificuldade de caixa? Dificuldade de caixa é você não conseguir pagar suas contas em dia. Ponto. O empresário pode arrumar a justificativa que quiser, a desculpa que quiser. Ah, porque o meu fornecedor não pagou, eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar. Ah, porque hoje é dia de fazer pagamento, a folha é muito pesada, eu não posso pagar. Ah, hoje, porque é dia de pagar o juro, não posso pagar o imposto, não posso. Meu amigo, o seguinte: se você tem dificuldade de caixa, isso é um alerta. Um alerta de que alguma coisa não está funcionando. Se você não tomar, e eu vejo isso em algumas empresas, que não foram tomadas providências para regularizar esses alertas de caixa, elas têm uma tendência a aprofundar essa dificuldade de caixa. Aí começa a entrar no vermelho, começa a buscar soluções fora da empresa, mas nada disso resolve. Então, o alerta, o caixa, é um alerta. Ele não é uma sentença de morte, mas é um alerta. E o que me surpreende muito pelos contatos que eu tive ao longo da vida é que esses alertas de caixa, eles nunca são muito valorizados, porque sempre existe uma desculpa que é um momento, que é uma circunstância, que é alguma coisa. Mas é igual uma febre. Se você está com febre, pode ser que você não morra da tua febre, mas alguma coisa está provocando a tua febre. Pode ser uma coisa insignificante ou pode ser uma coisa grave, mas é um alerta. É uma luzinha amarela que acendeu e está piscando e você tem que tomar cuidado com isso. Para que a gente possa entender um pouco esse tipo de alerta de caixa, eu vou fazer aqui algumas observações do seguinte sentido. Problemas de caixa ou dificuldades de caixa, eles têm uma origem aonde? Tem uma origem na gestão de capital de giro. Por sua vez, problemas de gestão de capital de giro, ele tem origem na gestão operacional e ou patrimonial. Então, dentro das empresas, nós temos dois grupos de gestão, que são dois pilares básicos na boa gestão. Um é uma chamada gestão operacional e outra é uma chamada gestão patrimonial. Normalmente, no dia a dia das empresas, elas se misturam de tal forma que elas acabam uma encobrindo a outra e você acaba não enxergando muito bem onde começa uma e termina a outra. Mas é fundamental que elas sejam olhadas separadas e administradas separadas. Em Cascavel, já que nós estamos com o nosso amigo em Cascavel aí, eu tive a oportunidade de atender uma empresa, que eu não vou falar por uma questão de ética, que quando ele me chamou para sentar e conversar comigo, ele me falou: Milton, eu estou com problema de pagar meus duplicados em dia. Tá, eu perguntei: o que você acha que está acontecendo? Não, a minha margem está ruim. Tem que melhorar a minha margem,
porque a minha venda está boa, mas está faltando dinheiro porque a minha margem é ruim. Falei, então tá bom, deixa eu analisar a sua. Quando você fala em margem, aí eu vou começar a separar o joio do trigo. E quando você fala em margem, você fala em gestão operacional. Porque a gestão operacional envolve o quê? A área do vendas, a área do custo da mercadoria vendida e a área dos custos operacionais. Isso é gestão operacional. O resultado da gestão operacional é lucro operacional. A gestão patrimonial envolve contas a receber, contas a pagar, estoques, passivos circulantes e assim por diante. Quando eu analisei a empresa dele, eu verifiquei que ele estava com uma margem fantástica. Ele vendia para o Brasil inteiro, uma margem fantástica, uma venda muito boa, custos, estrutura de custos muito bem arrumada. E onde que estava o problema? No compras. A área do compras dele estava comprando mercadoria que não gira, mercadoria que ficava no estoque. E vocês que são da área comercial, vocês sabem, mercadoria estocada, mercadoria que não gira, ele tem prazo para pagar, tem duplicado para pagar. Se você não vende, você vai arrumar dinheiro para pagar da onde? Isso é um problema patrimonial, tem nada a ver com operacional. Aí eu chamei, fiz uma reunião, expliquei, falei assim, olha, teu problema é esse. Está diagnosticado o seu problema. Vamos ter que desenvolver um plano de trabalho, um programa de ações para consertar essa área. Mas não mexa na sua margem. Porque você vai querer mexer na sua margem, você vai inviabilizar teu produto no mercado, você vai perder mercado. Então, você vai mexer numa coisa que está funcionando e vai estragar o todo. Então, questão de diagnóstico errado, questão de saber separar de uma área operacional de uma área patrimonial. Isso foi feito e a empresa voltou a faturar bem e ter resultado. Bom, para que a gente possa entender um pouco mais, de visualizar um pouco mais isso, que talvez a figurinha fique mais fácil de entender, eu quero mostrar para vocês o seguinte, aqui que a gente chama de um ciclo operacional da empresa. Toda venda, ele gera duas consequências. Ele gera um contas a receber e gera uma movimentação de estoque. Quando você movimenta o estoque, você aciona uma área do compras para repor a mercadoria que você tirou do estoque. Quando você compra, você gera um contas a pagar. Quando você gera um contas a pagar, esse contas a pagar vai para o teu caixa. E o teu contas a receber vai para o teu caixa também. E vai para o teu caixa também um negócio que nós chamamos de despesa operacional. A primeira coisa que nós temos que entender, e isso aqui está claro aqui, que o caixa é onde as coisas acontecem, mas ele não tem poder de influência em nada. O caixa é consequência de ações que são provocadas pela área de vendas, que geram contas a receber e que geram caixa. Ações que são provocadas pela área do compras, que geram estoque, que geram contas a pagar. Então, o caixa não manda ninguém. O caixa só apanha. Porque ele é totalmente dependente de quem? É totalmente dependente do contas a receber, é totalmente dependente do contas a pagar e é totalmente dependente da estrutura de custo da empresa. Então, quando você fala, não, porque o financeiro é o bambambam da empresa, não. O financeiro, coitado, é o cara que menos manda e mais apanha. Porque todo mundo exige dele e ele não tem poder de decisão nenhum. Porque o poder de decisão, de resultado de uma empresa, está onde? Está na venda e está na compra. Se você vender mal, meu amigo, você vai receber mal e não vai ter dinheiro para pagar no caixa. Se você comprar mal, você vai gerar um contas a pagar de fornecedores inadequados e vai para o caixa, você não vai ter como pagar. Se a tua estrutura de custo não é uma estrutura de custo ajustada, aquilo que se precisa, teu caixa vai pagar. Então, quando você tem um problema de caixa, você não tem um problema de caixa. O primeiro erro é, eu vou pegar um dinheiro e vou botar no meu caixa para poder resolver o problema. Errado. Cada vez que você... quantas vezes eu ouvi, não, vou vender um terreno lá, vou botar dentro da minha empresa
que é para quê? Para cobrir o caixa. Aí eu resolvo, tudo bem. O cara coloca, vende terreno, bota dentro da empresa, de 6 meses, se não menos, ele está com o mesmo buraco. E ele está sem terreno e está com dívida. Então, o problema de caixa não se resolve no caixa. O problema de caixa se resolve fora do caixa. Eu tenho que verificar o caminho inverso. Eu tenho que ir para o meu conta a receber para saber se o volume de conta a receber que eu tenho é compatível com o meu conta a pagar e com o meu custo operacional. Se ela não for compatível, eu tenho que ir voltando, que estou comprando correto, estou vendendo correto, estou praticando uma margem correta. Então, a primeira reflexão que nós temos que ter é o seguinte: não adianta você ter limite no banco. Ah, não, porque eu tenho o limite de 1 milhão no banco. Meu amigo, corra do limite de banco, que ele vai te enfiar a faca e não vai resolver teu problema. Não é com limite que resolve o problema de caixa. Então, a primeira sinalização de que alguma coisa não está funcionando dentro de uma empresa é o caixa. Mas o caixa não é o problema em si próprio. O caixa é consequência de outros problemas. Então, dentro desse mesmo gráfico que vocês estão vendo aqui, você tem aqui uma área de vendas e você tem uma área de despesa operacional. Essa área de venda e despesa operacional é o que nós chamamos de gestão operacional. Essa área do conta a receber, do estoque, do compra, de pagamento de fornecedores, é o que nós chamamos de gestão patrimonial. Então, vamos separar lá aquela empresa de Cascavel de novo. Onde que estava o problema? Estava na parte operacional ou estava na parte patrimonial? Então, quando nós começamos a refletir sobre a empresa, sobre o desempenho da empresa, sobre a expectativa que eu tenho em relação à minha empresa, sobre a expectativa de resultado que eu tenho da minha empresa, eu tenho que começar a entender onde que eu estou acertando e onde que eu estou errando. Ah, mas a minha empresa não tem problema de caixa. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Mas ela não poderia estar melhor do que ela está? Se você chegar e me falar, Milton, não, minha empresa está 10, não tenho que melhorar mais dela. Parabéns, meu amigo. Eu tenho que sentar e aprender um pouco com você, porque é importante. A gente saber como que as pessoas conseguem acertar cada, cada item dentro da sua empresa, porque é um desafio diário que nós temos dentro das empresas. Continuando dentro desse exemplo aqui, eu vou colocar para vocês o seguinte, hipoteticamente aqui, só para ilustrar. Eu tenho uma venda de 5 milhões, eventualmente, uma margem de 30%, que tirei 3 milhões e meio de estoque, botei 5 milhões na conta a receber. O meu compras repôs os 3 milhões e meio, foi para o meu conta a pagar 3 milhões e meio. Meu custo operacional é, nesse caso aqui, 1 milhão de reais. O meu resultado no caixa é 500 mil, 10%. Está redondinho, está sincronizado, não tem erro. Agora, quando eu entro numa outra situação, eu tenho 5 milhões, 3 milhões e meio com 5 milhões. Na hora de repor, eu não repuso os 3 milhões e meio, eu reponho 4 milhões e meio. Eu tenho 4 milhões e meio para pagar. Meu custo operacional continua 1. O meu caixa está onde? Está vermelho em 500. Então, onde que está o meu problema? Meu problema está na reposição de mercadoria. A reposição de mercadoria, quando a gente olha esse número que está aqui, fala assim, Milton, mas isso aí é uma coisa óbvia. É óbvio. Só que o óbvio é difícil de enxergar. Nós atendemos uma rede de lojas no Paraná com mais de 30 lojas. E ele tinha um problema justamente nessa área do compras e na área do estoque. Quando nós fizemos a análise do estoque dele, foi constatado que o prazo médio de estoque era totalmente incompatível com a atividade operacional. A primeira coisa que o empresário me falou, Milton, não tem condições de mexer no prazo médio de estoque. Falei, ok, vamos analisar. Foi analisado e foi reduzido o prazo médio de estoque dele, em números redondos aqui, de 60 para 48 dias.
Resolveu o quê? Resolveu a reposição, resolveu o apagar, resolveu o caixa da empresa. Solução patrimonial. Uma outra questão aqui, que eu vou colocar, que também ocorre muito, vamos supor que essa empresa tem uma venda de 5 milhões, vai receber 5 milhões, saiu 4 milhões de estoque, repôs os 4 milhões de estoque, tem a pagar 4 milhões de estoque, mas ele tem um custo operacional de 1,5 milhão. O caixa vai ser negativo em 500 mil reais. Então, meus amigos, o que fica dessa primeira passada? O que fica dessa primeira passada é o seguinte. Número 1, o problema de caixa é um alerta, mas o problema de caixa não se resolve no caixa. O problema de caixa se resolve fora do caixa. Quando eu falo resolve-se fora do caixa, normalmente esses problemas estão dentro da empresa e não fora da empresa. Existe uma tendência muito forte de nós botarmos os problemas da empresa para fora da empresa. É o mercado que não está bom, é a chuva que choveu, é o sol que fez, é o fornecedor que não entregou. Sempre fora. Normalmente, os problemas da empresa estão dentro da empresa. São o que nós chamamos de variáveis internas da empresa. E essas variáveis internas, elas são muito mais trabalhosas e muito mais difíceis de serem trabalhadas. Mas é o caminho para a solução. Exemplo. Nós estamos vendo aqui que toda essa síntese de representação do ciclo operacional da empresa, ela envolve duas áreas, que são chamadas uma área operacional e uma área patrimonial. Então, vamos ver isso. Existe um negócio chamado gestão operacional, que envolve o quê? Envolve a venda, a estrutura de custo e que me gera lucro. Aqui, na área operacional, é onde eu ganho dinheiro. Na área operacional, é o lugar que eu vou ganhar dinheiro. É o único lugar de dentro da empresa que gera dinheiro novo. O lucro, quando representado em percentual, ele é chamado de lucratividade. E nós temos uma área de gestão patrimonial na empresa, que envolve ativos circulantes, passivos circulantes, ativo imobilizado e da empresa. Como que eu meço a performance, a boa gestão dessa área patrimonial? Através de um negócio chamado giro de investimentos. O giro de investimento, quando essas duas variáveis, quando multiplicada, ele tem o nome de rentabilidade. Só algumas nomenclaturas que a gente possa entender um pouco a coisa. O que é a rentabilidade da empresa? Rentabilidade da empresa é a mesma coisa que falar o seguinte: qual que é o patrimônio líquido da minha empresa hoje? O patrimônio líquido da minha empresa hoje é de 30 milhões. Eu estou ganhando quanto por mês? Eu ganho 200 mil. Eu chego na empresa B e pergunto, qual que é o seu patrimônio líquido da sua empresa? Meu patrimônio líquido são 10 milhões. Então, eu tenho uma com 30 e tenho uma com 10. Quanto que dá de lucro a sua empresa? Dá 200 mil. Ou seja, eu estou tendo o mesmo 200 mil na empresa A e na empresa B. Só que uma tem patrimônio de 30 milhões e outra tem patrimônio de 10 milhões. Então, o melhor gestor é o que consegue trazer uma maior rentabilidade em cima do capital que ele tem aplicado. Ou seja, em cima do teu patrimônio líquido, o que você tem de lucratividade, e não em cima da tua venda. Então, a rentabilidade é um indicador que mede a capacidade da empresa gerar dinheiro novo em função do quê? Do capital aplicado. É meio teórico? Mas vamos ver na prática. Eu vou citar para vocês aqui um case.
real acontecido dentro de uma empresa. Depois eu vou dar alguns outros exemplos para a gente começar a fundamentar um pouco melhor tudo isso que eu estou falando. Comércio atacadista de alimentos. Nós encontramos dentro desse comércio atacadista o seguinte cenário: perda de market share nos últimos 3 anos, perdendo o mercado significativamente nos últimos 3 anos. Isso é a fotografia que eu encontrei. Por que está perdendo? Nós vamos ver depois. Qual foi a fotografia que nós encontramos? Perda de mercado nos últimos 3 anos, custo operacional crescendo, acima da receita, é óbvio, porque se você está perdendo o mercado, a empresa está estruturada e ela não consegue se ajustar, esse custo operacional, proporcionalmente, ele vai crescendo. Perdendo lucratividade, se eu perco o mercado, o meu custo cresce, eu perco lucratividade. Aí começa a estagnar a empresa, começa a dar problema de capital de giro, começa a dar problema de caixa. Níveis de estoques inadequados, que não conseguia girar a mercadoria, estava parado. E com isso tudo, ele começou a ter um endividamento que, na época, estava dando 3,5 do EBITDA. Esse nível de endividamento é um nível de endividamento tecnicamente preocupante. Não é um nível de endividamento não reversível. É preocupante, porque quando bate 4 EBITDA, aí eu já começo a fazer água. Mas estava indo para o caminho certo. Indo para o caminho certo, vírgula. Né? Esta foi a situação encontrada. O que foi feito nessa empresa? Primeira coisa, foi feito um diagnóstico operacional e estratégico. Aquilo que foi feito lá na empresa de Cascavel. Falei, deixa eu dar uma olhada nisso para ver o que está acontecendo aqui dentro. Outra coisa, só para lembrar aqui. Quando eu encontrei essa situação aqui, essa empresa é uma empresa grande, ela tem lá uns 4, 5 diretores, e numa reunião com os diretores da empresa, eu perguntei para eles como vocês enxergam a saída dessa empresa. Foi unânime a resposta. A única saída que nós vemos é recuperar o nosso market share. Nós estamos perdendo market share, não podemos perder mais market share, não podemos perder mais participação no mercado, nós temos que vender de qualquer jeito. Falei, então tá bom. Falei, então deixa eu fazer uma análise primeiro, vou fazer um diagnóstico da empresa. A primeira conclusão que eu cheguei no diagnóstico dessa empresa foi não aumentar volume de vendas. Por quê? Porque o problema não estava fora da empresa, o problema estava dentro da empresa. Primeiro, reduzir custos operacionais. Reduzir custo operacional é uma coisa difícil e dolorosa, porque você tem que cortar na carne. Mas ou você corta na carne ou você morre. Aumentar margem de comercialização. Mas, como que eu vou aumentar a margem de comercialização se eu não tenho market share? Estou perdendo market share. Nesse caso específico, cada caso é igual um paciente. Todo paciente é diferente, igual um paciente. Cada caso é um caso. Estou falando desse caso específico. Número 1, sistema de premiação, de bonificação de cliente e de não sei o quê, totalmente equivocado. Estava dando bonificação para cliente que não comprava, dando desconto desnecessário. Só esse ajuste da política da comercialização, nós conseguimos melhorar a margem de comercialização, porque ele parou de entregar de bandeja, o que ele não precisava entregar. Segundo, rever mix de produtos. Todo mundo sabe que tem produto que dá margem melhor, tem produto que dá margem pior. Por que você só incentiva a venda de produto de margem ruim? Então, quando eu falo aumentar a margem de comercialização, eu estou falando aumentar 1%.
0,5%, 0,7%. Não é, não, vou aumentar minha margem de comercialização em 10%. Não, não existe isso. Número 3, implantar novo modelo de compra. O sistema de compra que estava sendo dotado, cada comprador comprava o que queria, quando queria, como queria. Aí, o estoque dele, prazo médio de estoque foi lá em cima, errado. Redução do prazo médio de estoque através de levantamento, mercadoria que não está sem giro, mercadoria que está 90 dias parado, 60 dias parado. É um atacado, não pode ter mercadoria com 60, 90 dias parado. Reorientação da logística. A logística no atacadista, e vocês sabem disso, ela tem um peso muito grande. Tem atacadistas que trabalham com custo de logística de 4%, tem outros que trabalham com 7%, 8%. Meu amigo, isso aí é um suicídio. Então, a logística, ela tem dois lados que tem que ser pensado na logística. O primeiro lado é o custo da logística. O segundo lado é a agilidade da logística. O teu cliente, quando compra, quer receber mercadoria o mais rápido possível. Quanto mais rápido você entregar, mais rápido você repõe. Se a minha logística retarda, eu demoro a entregar, meu cliente vai ficar puto da vida comigo e eu vou demorar para repor. Quer dizer, tudo ao contrário. E reorientação da área comercial. Nesse caso específico, a estrutura do comercial dele estava totalmente desvirtuada. Por quê? Fazia o que queria. O supervisor achava que tinha que ir, ia. Achava que não tinha que ir, não ia. Não, espera aí. Temos que entender que os interesses da empresa devem estar sempre acima dos interesses pessoais de quem quer que seja dentro da empresa. Pode ser o supervisor, pode ser o vendedor, pode ser o entregador, pode ser o dono, pode ser quem quer que seja. Porque se eu não preservar os interesses da empresa, eu estou matando a empresa. Então, tudo isso foi identificado através do diagnóstico operacional e estratégico. E, com isso, foi montado um plano estratégico para revisão. É fácil? Não, não é fácil. É a mesma coisa que você pegar um paciente muito doente. É fácil de recuperar? Não, não é fácil. Tem que existir boa vontade do médico e boa vontade do paciente. Mas o resultado é bom. Essa empresa, ela conseguiu reverter a lucratividade dela em 3 meses. Ela saiu de um resultado operacional. Isso é fato. Saiu de um resultado operacional de 0,8 para 5,4. Quando eu falo de 0,8 para 5,4, eu estou falando aqui de 6 vezes 8, 7 vezes mais. É a mesma coisa que você pegar o jornal Valor Econômico e falou a empresa fulana de tal melhorou a lucratividade dela em 700% nos últimos 4 meses. Você fala assim, pelo amor de Deus, isso é um troço inimaginável, mas é possível. Eu estou mostrando para vocês um caso real. Redução de custo da mercadoria, nós conseguimos, com todas aquelas peripécias, reduzir em 1,2%. Aumento de vendas, em função da nova política comercial, 20%. Aí, redução do custo operacional. Não reduz muito. Custo operacional se reduz pouco, mas tem que reduzir alguma coisa. E redução do ciclo financeiro em 13 dias, através do ajuste do estoque. O nível de endividamento dela, que era de 3 EBITDA, passou a 0 EBITDA. Então, quando eu mostro isso aqui, é um caso real, eu estou mostrando para vocês que existem atuações que devem ser feitas tanto da área operacional quanto que da área patrimonial.
Esse caso aqui, nós fizemos exatamente isso, dentro da área patrimonial e dentro da área operacional. Agora, isso tudo tem alguns pré-requisitos. Um dos pontos que eu enfatizo muito, porque é um dos pontos que nós temos encontrado muitas dificuldades dentro das empresas, é o sistema de informação. Eu preciso medir para poder melhorar. Porque se eu não conseguir medir, eu não consigo gerenciar. A informação dentro da empresa é a coisa mais importante. Ah, Milton, porque o meu controle de estoque está ruim. Pelo amor de Deus, do teu ativo, 70% é teu estoque. Do teu valor do circulante da empresa, 70% é teu estoque. E você não administra 70% do valor que você tem na mão. Mas vai lá no fluxo de caixa, no movimento de caixa, se o movimento de caixa não bater R$ 1, você vai espernear o teu financeiro. Tem uma diferença de R$ 1 aqui. E você tem 20 milhões de estoque e não faz nada. Então não pode. O recebível. Se tem uma coisa do recebível que o pessoal não olha, é inadimplência. Daqui a pouco você chega lá, você tem lá 30% da tua venda inadimplente. Qual foi a última campanha de cobrança que você fez da tua inadimplência? É dinheiro teu. Então, se você não medir, você não consegue enxergar. Se você não consegue enxergar, você não consegue melhorar. Se você não consegue melhorar, você vai patinar. Então, sistema de informações, para nós, é uma coisa crucial. Eu vou dar um outro exemplo aqui, dentro dessa mesma linha, para a gente poder entender um pouco. Com números, fica mais fácil de entender. Um exemplo muito parecido com aquele que nós vimos ainda há pouco. Eu pego uma empresa que vende 48 milhões, ela tem um custo de mercadoria vendida aqui de 79%, tem um custo variável de 4,5% e tem um custo fixo de 11,4%. Portanto, está me dando um resultado de 4,9%. Vou falar, Milton, para esse meu segmento, 4,9% está bom? Eu falei assim, bom não está, mas vamos tocando o barco. É o primeiro erro. Vamos supor que nessa empresa foi feito um diagnóstico, eu consegui chegar à conclusão de que eu consigo reduzir 2,2% do custo de mercadoria vendida. Que eu consigo reduzir 0,5% no meu custo variável. E que eu consigo reduzir 1,4% no meu custo fixo. Não estou falando números astronômicos. Estou falando números que o diagnóstico me mostrou que é possível. Isso é o que eu quero. Como que eu vou fazer? Isso é um outro departamento. O que eu quero? Eu percebi que eu tenho espaço para fazer isso. Se eu conseguir implantar isso, o que vai acontecer com o meu resultado? Eu saio de 79,2% no meu custo de mercadoria, eu vou para 77% no meu custo de mercadoria. Eu saio de 4,5% no meu custo variável e vou para 4% no meu custo variável. Eu saio de 11,4% no meu custo fixo e vou para 10% no meu custo fixo. O que acontece com o meu lucro? Eu saio de 2.300 para 4.300. Eu ganho 84%. Observação número 1. Eu não mexi R$ 1 no meu volume de vendas. Tudo isso aqui são iniciativas que eu estou tomando internamente dentro da minha empresa, políticas internas dentro da minha empresa. Então, é mexer com o meu time, trabalhar com o meu pessoal, melhorar o meu pessoal, gerenciar melhor o meu pessoal. Porque eu tenho que obter resultado, mas eu vou obter resultado exclusivamente através de pessoas. Vou ter que ter alguém comprando melhor, alguém administrando melhor, alguém recebendo melhor, alguém entregando melhor,
alguém monitorando melhor, alguém controlando melhor, alguém gastando melhor. Isso é interno. Eu consigo melhorar aqui 84% do resultado da minha empresa trabalhando esses pequenos ajustes. Mas vamos supor que, além desses pequenos ajustes, eu conseguisse ainda aumentar 10% do meu volume de vendas. O que aconteceria? Eu saio de 48, vou a 52, com 77, com 4, aumentei aqui o meu custo fixo, que era 4.800 para 5.000, porque o aumento de vendas me puxou um pouco mais aqui, não mantive aqui. Eu saio para 5 milhões de reais. Eu estava com 2.300, foi para 5. Um aumento de 113%. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Eu tive que comprar um terreno novo, eu tive que comprar um imóvel novo, eu tive que comprar mais mercadoria, eu tive que comprar equipamento novo, eu tive que comprar computador novo, eu tive que investir no meu imobilizado novo. Não. Com a mesma máquina, eu estou ganhando o dobro do que eu ganhava. Eu costumo dizer que é como você ter um carro totalmente desregulado. Os 4 pneus, cada um tem uma calibragem. Carburador, eu sou do tempo do carburador ainda, né? Carburador desregulado, gastando muito combustível, e tudo levado à praga. O que eu vou fazer? Eu vou regular o meu carburador, a octanagem dele com o ar e gasolina, vou calibrar os pneus, vou trocar o óleo, vou não sei o quê. O que vai acontecer? Eu vou andar muito mais com esse carro, muito rápido com esse carro, e vou gastar muito menos. Mas o carro é o mesmo. Isso que que eu estou passando para vocês aqui, eu chamo do quê? Eu chamo de gestão estratégica. O que é gestão estratégica? Existe uma gestão que a gente chama de operacional e existe uma outra questão que a gente chama de gestão estratégica. Gestão operacional mantém a máquina funcionando. Gestão estratégica leva você a ganhar dinheiro. Você só ganha dinheiro com gestão estratégica. Você não ganha dinheiro com gestão operacional. Gestão operacional é para manter a máquina funcionando. O que é operacional dentro da empresa? Quando você troca uma lâmpada, você gastou dinheiro para trocar. Você gastou tempo para trocar. Aí eu pergunto, o que você melhorou na tua iluminação? Você não melhorou nada. Você só deixou do jeito que ela estava. Quando o teu carro fura o pneu, você tem que ir lá trocar o pneu, vai suar, vai xingar, vai brigar. Depois que você fez tudo isso, o que você melhorou no teu carro? Nada. Você só deixou ele do jeito que estava. Quando uma máquina quebra, você vai lá, tem que trocar peça, vai gastar dinheiro? Vai. O que você melhorou nela? Nada. Você só deixou do jeito que ela estava. Isso é gestão operacional. Sabe o que é pior? Todos nós passamos 95% do nosso tempo resolvendo problemas operacionais. Se você parar para pensar hoje, o que você fez hoje? Lista o que você fez hoje. E separa o que foi operacional, o que foi patrimonial. Atendeu o vendedor que estava com um problema lá. Operacional ou patrimonial? É operacional ou estratégico? Então, o que você fez hoje? Quando você fala assim, nós vamos mudar nosso posicionamento da empresa, nós vamos mudar a nossa estrutura de custo, nós vamos mudar nosso sistema de comercialização, eu estou mudando, não estou mantendo, estou mudando. Você só ganha dinheiro com mudança, com gestão estratégica. Então, esse aqui é um exemplo. Agora eu vou dar para vocês aqui um outro exemplo. E esse exemplo aqui é o que nós chamamos de gestão operacional. Na empresa,
pra, e tem, talvez até agora estou confundindo a cabeça de vocês. Eu falei antes em gestão operacional e gestão patrimonial. Isso é em relação a valores da empresa. Agora, em função de formas de administrar, eu tenho um operacional, que é a manutenção, e tenho um estratégico, que é o buscar dinheiro. Vamos trabalhar um pouco agora sobre gestão patrimonial. Para você entender gestão patrimonial, você tem que entender de capital circulante líquido, ou capital de giro, que é o que pega nas empresas. Então, aqui nós temos uma representação gráfica. Aqui um período, uma data zero. Quando você compra uma mercadoria, começa a correr um prazo, até o dia que você vende ela. Enquanto essa mercadoria estiver correndo esse prazo, ela está dentro do teu estoque. E esse prazo aqui vai determinar o que nós chamamos de prazo médio de estoque. É o tempo que ela fica dentro do teu estoque. Aí eu calculo na média geral, eu sei qual é o prazo médio de estoque da empresa ou o prazo médio de estoque por departamento. Que muitas vezes, por departamento, ele muda bastante. Quando você vende, ele começa a correr um outro prazo, que é o prazo médio de recebimento. Até o dia que você recebeu e botou o dinheiro no seu caixa. Ao mesmo tempo, quando você comprou, começou a correr um prazo médio de pagamento, até o dia que você pagou. Então, existe um prazo, uma diferença de prazo entre o período que você pagou pela mercadoria e o período que você recebeu. A esse período a gente chama de ciclo financeiro. O tamanho desse ciclo financeiro vai determinar o tamanho do teu capital de giro. Vamos supor que esse prazo médio de estoque está aqui. Se eu conseguisse trazer esse prazo médio de estoque um pouquinho para cá, para a esquerda, esse outro vetor que está aqui, recebimento, viria junto para cá. Automaticamente, meu ciclo financeiro seria menor. Se o meu ciclo financeiro é menor, o meu capital de giro necessário para tocar a minha empresa é menor. Mas em contraposição, se esse meu prazo médio de estoque aumenta e vem para cá, o meu recebimento vem para mais longe. Se o meu recebimento vem para mais longe, meu ciclo financeiro vai aumentar. Se o meu ciclo financeiro aumenta, meu capital de giro vai aumentar. Muito bem. Vamos dar um exemplo numérico disso, que fica mais fácil de enxergar. Eu tenho uma empresa que tem um prazo médio de estoque de 30 dias, um prazo médio de recebimento de 16 dias e um prazo médio de pagamento de 28 dias. Se eu fizer aquela conta anterior aqui, eu tenho aqui isso mais isso, prazo médio de estoque, mais prazo médio de recebimento, menos prazo médio de pagamento, é igual ciclo financeiro. Então, está aqui, ó. 30 mais 16, 46, menos 28 dá 18. Estou dizendo que o meu ciclo financeiro é de 18 dias. Vamos supor que eu venda 6 milhões por mês. Então, minha necessidade de capital de giro é 3 milhões e 600. Aqui vem uma observação. 3 milhões e 600. Vamos supor que eu não tenha 3 milhões e 600 no meu caixa. Vamos supor que a minha empresa só tenha 3 milhões. O que vai acontecer? 600 mil reais, eu vou ter que ir no banco e vou ter que usar um limite de 600 mil reais no banco para suprir a minha necessidade de capital de giro, porque eu não tenho capital de giro próprio. E aí é onde a empresa começa a se ferrar. Aí eu vou lá, fiz um estudo, tudo, e cheguei à conclusão que eu posso baixar meu estoque de 30 para 20 dias. Que eu posso baixar meu índice de recebimento de 16 para 14. Como que eu baixo de 16 para 14? Melhorando a minha cobrança. Com o meu fornecedor, eu não consegui mexer nele.
Eu estou pagando com 28, eu vou continuar pagando com 28. Mas se eu pegar 20 mais 14 menos 28, vai dar 6. Estou faturando 6 milhões. Então, qual que é a minha necessidade de capital de giro? 1 milhão e 200. Espera aí. Eu precisava de 3.600, agora preciso de 1.200? Sim. Isso é gestão patrimonial. Aquilo que eu falei lá no comecinho, lá no ciclo. Nós temos a gestão operacional, que é o comprar e o vender. E a gestão patrimonial, o receber e o pagar. E o estoque. Muitas vezes, o problema nas empresas não está na operação. Está aqui, ó, na parte patrimonial da empresa. Voltando ainda à ideia aqui. Eu tinha 3 milhões, estava precisando de 600 mil, que eu estava usando dinheiro do banco. Agora, eu não preciso mais de 3.600, eu preciso de 1.200. O que vai acontecer aqui? Eu não vou precisar dos 600 mil do banco e vai me sobrar 1.800.000 no caixa. Ou seja, dinheiro que estava mal distribuído dentro da minha empresa, estava lá dentro da minha empresa, mal distribuído, eu estava pagando juros. Agora não, eu estou com 1.800.000, que eu posso comprar à vista, eu posso negociar prazo, eu posso fazer um monte de coisa com 1.800.000. Posso até ampliar meu negócio com 1.800.000. Vou dar um exemplo prático também. Isso aqui é supermercado. Eu estava falando com a Milton ainda há pouco sobre alguns mercados que nós já atendemos. Aqui eu chamei de DV, aqui eu chamei de SL, aqui eu chamei de AL. Nesse mercado aqui, o prazo médio de estoque é 33 dias, esse mercado é 22 dias e esse mercado é 21 dias. É o mesmo supermercado, é o mesmo ramo de atividade. Esse está recebendo com 23 dias, esse com 15, esse com 18. Esse está pagando com 24, esse pagando com 30, esse pagando com 25. Fazendo a mesma conta do ciclo, esse tem um ciclo de 32 dias, esse tem um ciclo de 7 dias, esse tem um ciclo de 14 dias. Esse 14 dias aqui é uma média boa. 7 é muito bom, demais de bom. 32 é horrível. Se você pegar uma empresa que tenha esse quadro aqui, tem que intervir nela na hora, porque ela está indo na contramão no processo. Agora, vamos raciocinar. Vamos supor que eles vendam R$ 1 milhão os três. Esse cara aqui, o DV, ele precisa de 1.067.000 para tocar a vida dele. Provavelmente ele está indo para o banco. O SL precisa, para vender 1 milhão, ele precisa de um capital de R$ 233 mil. E o AL precisa de um capital de giro de R$ 467 mil. Dessas empresas aqui, qual que vocês acham que tem mais chance de ter sucesso? Com certeza não vai ser a DV. Essa DV, do jeito que ela está sendo administrada, ela está na contramão do processo. Mas ela está falando, não, porque o meu concorrente, ele está vendendo com margem baixa, ele está entregando mercadoria, porque ele vai quebrar, porque ele vai quebrar, porque ele vai quebrar, e no fim quem vai quebrar é o DV. Porque ele não está enxergando que o problema não está nos outros, o problema está nele. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa aqui. Vou passar um outro exemplo prático para vocês. Real. Essa empresa aqui, nós pegamos essa empresa, aqui eu tenho primeiro trimestre de um ano qualquer, vamos supor ano 2000, primeiro trimestre de 2001, primeiro trimestre de 2002, primeiro trimestre de 2003. 2000, 2001, 2002, 2003. Nós pegamos essa empresa aqui, ó, nesse último trimestre. Aqui que nós pegamos essa empresa.
Vamos analisar aqui. Custo de mercadoria vendida, 78, 79,5, 78,9, que é praticamente 79, e 78,5. Aí eu tenho aqui um custo variável diverso, 15, com 15, com 16, com 14. Veja bem, aqui nós ganhamos 0,5%, aqui nós estamos ganhando 1 e pouco por cento na média. Custo fixo, 4,4, 3,9, 4,7, 4,2. Saiu de 4,7 para 4,2. Só que aqui, ela estava com essa tendência, 2,1, 1,4, 0,3. Quando nós chegamos nessa empresa, ela estava com essa tendência aqui de fechar no vermelho. Depois de alguns meses de trabalho, a gente saiu do 0,3 para 3% de resultado nessa empresa. Esse é um caso real, 0,3 para 3%, que é 10 vezes o que ela estava tendo de resultado. Trabalhando no quê? Trabalhando na parte operacional e trabalhando na parte patrimonial. Um outro caso. Eu tenho aqui um trimestre, abril a junho, abril, maio, junho, julho a setembro, outubro a dezembro. Outubro a dezembro foi quando nós pegamos a empresa. Então, não é mágico, não é dono da verdade, não é nada. Mas tem que saber onde mexer, aonde botar o dedo na ferida certo. Olha aqui, ó. Ela estava com 79, baixamos 78,8. Não é grande coisa, não, é pouco. Custo variável, 14,7, 15 para 12,4. E custo fixo, de 7 milhões para 7 milhões para 7 milhões. Ela saiu, estava com 0,7, saiu para 0,0 e aqui saiu para 3,7. Pequenos ajustes. Aí, no outro trimestre seguinte, ele já voltou aqui para 3%. Mas, mesmo assim, mantendo uma faixa de 5 a 6 milhões de reais contra 0 de resultado. Qual que é a grande diferença que tem aqui? A grande diferença que tem aqui é a hora que você percebe que você tem um problema de caixa, você tem que ir atrás dos fatores geradores daquele problema. Então, os fatores geradores desses problemas foram identificados e foram sanados. Aqui é o tal do ciclo financeiro de novo, a mesma empresa. Ela estava com 46, 44, 46, 47, foi para 38. Por quê? O estoque era 59, 51, nós baixamos real. Isso aqui não é ficção, é real. 40. Ele estava com 30, 39, 30, foi baixando aqui para 29, um ponto. Aqui, 31%, que é o prazo médio de pagamento, que foi feito em negociações, aquele setor de compras lá que eu falei estava mal estruturado, review foi melhor estruturado. O que aconteceu com essa empresa aqui? Ela tinha uma necessidade de capital de giro na faixa de 83 milhões, 81 milhões de reais. Ela passou a ter necessidade de capital de giro de 67 milhões de reais. 67 para 81 dá quanto? Se você pegar 81 com 67 menos, dá 14 milhões de reais. Ou seja, ações na área patrimonial, ações na área operacional, fazem com que
você traga um duplo resultado para a empresa. Então, é isso que eu estou falando aqui. Ó. A boa gestão, ela tem que ir para a área operacional e tem que ir para a área patrimonial. Administrar a caixa não é uma forma inteligente de administrar a empresa. O caixa não é razão de ser, ele é consequência de ser. Então, se o teu caixa não está bem, é porque alguma coisa no teu operacional não está bem, porque alguma coisa no teu patrimonial não está bem. Clientes que vêm e que falam, Milton, eu vou vender o caminhão para colocar o dinheiro aqui dentro. Eu falo assim, não venda o caminhão, não venda teu terreno, não faça essas loucuras, não pegue dinheiro emprestado. Nós temos que corrigir os fatores geradores. Então, o que é o fator gerador nesse caso? São questões da área operacional e são questões da área patrimonial. Então, reflexões sobre a empresa. O objetivo meu é fazer vocês refletirem um pouco sobre o que está acontecendo com a empresa de vocês. Aí vem a seguinte questão: você está contente com o resultado que a sua empresa está apresentando? Minha empresa não está no vermelho, mas ela podia estar pior, ou ela poderia estar melhor. Se ela pode ser melhor, a primeira conclusão que eu chego é que você está deixando de ganhar dinheiro. Por que ela não é melhor? Ela não poderia ter sido melhor há 6 meses atrás, um ano atrás? Por que você começa a ser melhor a partir de hoje? O dia que eu encontrar um empresário, até hoje não encontrei, talvez nesse grupo aqui eu encontre, que fala assim, Milton, eu estou contente com o resultado da minha empresa. Para mim está bom demais, eu não quero mais nada. Ah, não, minto. Uma vez eu estava atendendo um cliente em Pimenta Bueno, Rondônia. E o cara era do oeste do Paraná, porque muita gente do oeste e do Rio Grande do Oeste, do Paraná e Rio Grande do Sul foi lá para Rondônia. Ele era do oeste, era um gaúcho. Até me convidou para ir no CTG uma vez. Eu cheguei para ele e perguntei, daí, como está? Rapaz, não quero mais nada, minha empresa está boa demais, não precisa fazer nada, não precisa nada. 3 anos depois ele quebrou. Quebrou, mas quebrado, mais do que arroz de terceira. Porque ele não conseguia enxergar que ele tinha que melhorar. Então, a questão é, você está contente com a sua empresa? Poderia ser melhor? Por que não é? Aí entra a gestão operacional e gestão estratégica. Será que você não está focado na gestão operacional, fazendo a mesma coisa todo dia? Resolvendo pepino todo dia? Solucionando questões todo dia? Atendendo reclamação todo dia? Até onde isso está melhorando a tua empresa estrategicamente? Desbravando novos mercados, vendo novas oportunidades, melhorando a performance da tua equipe para que ela possa trazer um resultado melhor. Será que você não está muito focado no operacional? O que nós temos que fazer? Passo a passo para reverter a situação que eu me encontro, porque eu não estou contente com o que eu estou vendo. Primeiro passo, montar um diagnóstico da sua empresa por unidade de negócio. Toda empresa tem unidades de negócio separadas. Cada vez que eu misturo, eu engano essas unidades de negócio. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem uma indústria
de alimentos. E ele tem uma unidade, tem a unidade de negócio dele que uma indústria de alimentos. Ele tem uma força de vendas no estado de Goiás. Ele tem uma força de vendas no estado do Mato Grosso e tem uma outra força de vendas no estado de Rondônia. Ele mistura tudo. Falei, a primeira coisa, tem que saber quanto que a tua indústria está dando, quanto que a tua unidade de Goiás está dando, quanto que a tua unidade de Cuiabá, lá de Mato Grosso, está dando, e quanto que a tua unidade de Rondônia está dando. Porque, senão, uma fica pagando a conta da outra e a coisa embola tudo e você não sabe aonde que está ganhando e onde está perdendo. Ou seja, diagnóstico para você entender com clareza aonde que você está ganhando e onde que está perdendo, onde que você pode estar ganhando mais. Segundo, quando você tem essa visão, elaborar cenários. O que que eu posso melhorar aqui? Ah, não, se eu melhorar 1% aqui, vai acontecer isso. Se eu reduzir isso, vai acontecer isso. Se eu aumentar aqui, vai acontecer isso. Elaborar cenários. Para saber projetar valores de ganho. Segundo, terceiro, elaborar um plano estratégico, que é o quê? Como que eu vou executar aquilo que eu estou planejando? Como que eu vou executar aquilo que eu estou vislumbrando que é o melhor para a minha empresa? Quarto, implantação do plano estratégico. Tem que desenvolver um plano de implantação para que ele funcione, com cronograma, com monitoramento, etc. Capacitação dos envolvidos é um dos pontos chaves do processo, porque você vai obter resultado através das pessoas. Se você não tiver as pessoas certas, a coisa não vai acontecer. Porque você, dono da empresa, diretor-geral da empresa, CEO da empresa, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir cobrar, você não vai conseguir carregar, você não vai conseguir entregar, você não vai conseguir separar. Alguém tem que fazer isso. Então, o teu time tem que ser um time que tem que ser preparado, tem que ser envolvido, ele tem que ser capacitado, que senão não vai para frente. Você pode ter o melhor plano do mundo, que não vai funcionar. E você tem que monitorar. Aí entra o sistema de informações, como eu referi lá atrás. Tem que ter um painel de comando na tua frente, todo dia, olhar todo dia onde que está certo e onde que está errado. Como que eu vou fazer para a coisa funcionar? Então, meus amigos, o objetivo da nossa participação é fazer vocês refletirem um pouco sobre isso. Refletir sobre onde que está a sua empresa, onde que você quer chegar e quais são os caminhos que você tem para chegar. Qual é o passo a passo que você tem que fazer? Como que você tem que olhar a sua parte operacional? Como que você tem que olhar a sua parte patrimonial? Como que você tem que olhar a sua postura em relação à empresa? Se ela é mais mão na massa ou se ela é mais cabeça? Se ela é mais operacional ou se ela é mais estratégica? E não adianta você trabalhar feito um louco para chegar no final do dia, estar morto de cansado, e falar, não, tudo bem, hoje foi um dia, consegui resolver tudo. Não, você não está lá para resolver. Aquela velha história. Você trabalha para ganhar dinheiro ou ganha dinheiro para trabalhar? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Então, é isso que nós temos que fazer. Eu trabalho para ganhar dinheiro. Se você ganha dinheiro para trabalhar, é o cara que recebe um salário no final do mês. Ele ganha um dinheiro para poder trabalhar. O dono da empresa tem que trabalhar para ganhar dinheiro, que é diferente. Então, meus amigos, o objetivo nosso é esse. Eu espero que eu possa ter colaborado de alguma forma com esse momento de reflexão, que vocês possam refletir alguma coisa sobre o ajuste da empresa. E fica uma última observação aqui, o seguinte, que eu quero deixar registrado. Vocês observaram que nós não falamos em grandes ajustes, nós falamos em pequenos ajustes. Mas esses pequenos ajustes é que vão fazer a diferença entre você ganhar e você perder.
Esses pequenos ajustes é que vão fazer você estar à frente do teu concorrente. Esses pequenos ajustes que vão trazer a sua vitória. Agora, não é porque é pequeno o ajuste que ele é fácil, não, não é, não. Você sabe que depois que você aperta bem uma porca, para você dar um quarto de volta nela depois, se exige o dobro do sacrifício que você fez durante todo o processo para apertar ela. Porque o pequeno ajuste é muito difícil, não é fácil, não. É brabo para pensar. Bom, me coloco a partir de agora à disposição de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que eu possa ajudar a esclarecer, estou à disposição. Seu Hamilton? Senhor Milton, queria parabenizar, agradecer mais uma vez a disponibilidade e aproveitar a oportunidade de perguntar para o senhor, né, com tanta experiência e tanta sabedoria. No dia 18 de abril, nós vamos ter aquele encontro que a gente comentou, e uma das nossas diretrizes lá do encontro vai ser a gente compartilhar alguns índices das nossas operações com alguma melhor prática a ser copiada, até para a gente ter uma referência do segmento, que às vezes isso é feito de várias formas, mas não de uma forma assim tão específica, né? Então, você imagina uma manhã que a gente vai poder escolher um tema sobre logística ou sobre vendas e fazer essa transição entre